Descubra o poder libertador do agora com Eckhart Tolle. Se deseja continuar cultivando essa consciência, inscreva-se para receber mais insights transformadores e orientações para uma vida plena. O amor incondicional por todos os seres humanos é o amor transcendente, onde se ama o sem forma e reconhece o sem forma como a essência do eu no outro. Sua pergunta sobre o papel da vida sexual no desenvolvimento espiritual é relevante. Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência, mas, em essência, não precisa ser um obstáculo insuperável. A abordagem é mais sobre transcender do que eliminar. Isso significa que não se trata de eliminar completamente a sexualidade, mas sim de permitir que ela perca sua importância. Transcender para um estado onde não controla ou domina a consciência. O simbolismo do Antigo Testamento pode ter diversas interpretações. A ideia da queda da humanidade, associada ao ato sexual, pode ser vista como a identificação crescente com a mente humana e o conhecimento conceitual. Comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, pode representar um momento em que a diferenciação do pensamento conceitual começou. Em resumo, enquanto para a maioria das pessoas a vida sexual pode representar um desafio no caminho espiritual, a abordagem é mais sobre transcendência e equilíbrio do que a eliminação completa. No entanto, para casos excepcionais, a eliminação pode ser apropriada. Cada jornada espiritual é única e o equilíbrio deve ser encontrado de acordo com as necessidades individuais. O amor incondicional por todos os seres humanos é um amor transcendente. Você ama o sem forma. Reconhece o sem forma como a própria expressão em outra pessoa. Segundo eles, a cobra representa o nervo que percorre a medula espinhal e ativa o nervo sexual, o fruto proibido, e de acordo com essa interpretação, simboliza o sexo. Previam-se que os humanos tentassem isso. Resultaria na queda da humanidade, passando de praticamente deuses na Terra com mentes poderosas para um nível animal. E a minha pergunta é, você acredita que a vida sexual seja na verdade um obstáculo para o desenvolvimento espiritual, caso alguém busque atingir níveis elevados? Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência. Não tente suprimir ou eliminar a sexualidade. Em vez disso, traga a consciência para ela. Ao fazer isso, ela pode se tornar menos viciante e até desaparecer naturalmente para algumas pessoas. Isso não é algo que você precisa forçar. É o que me fez sentir desconfortável ao ouvir sobre isso na autobiografia do Yogi. Esse ensinamento ainda se baseia em uma antiga tradição ascética indiana, onde há um lugar para tudo. Para a maioria, especialmente no Ocidente, mas também provavelmente no Oriente, é sobre a consciência. Não a eliminação de algo tão intrinsecamente ligado ao organismo humano. Use-o como uma ferramenta para o despertar, em vez de permitir que o inconsciente o domine. Nesse sentido de presença do ser, você sabe o que você é. Você sabe que pode dizer, eu sou. Você sabe disso sem adicionar quaisquer qualificadores a isso. Sem acrescentar nada ao eu sou. É uma pura sensação de ser o que é o eu sou. É muito pacífico. Você precisa de um estado de alerta para sustentá-lo, só por um pouquinho. Sem um estado de alerta, você imediatamente cairá de volta no fluxo de pensamento.
mas não é você usando a força de vontade para parar sua mente pensante, o que realmente não funciona. Então você não prende a respiração para parar de pensar. Isso pode funcionar por um tempo, mas depois você pensa ainda mais. É como uma fervura de chaleira. Segure a tampa de uma chaleira fervendo apenas em estado de alerta. Então, Jesus disse, como eu mencionei no início, e o que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem acordados. Em algumas traduções está traduzido como fiquem alertas. O que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem alertas. Esse alerta é consciência sem pensamento. Parece a princípio ser apenas uma ausência. Parece rápido, como se fosse apenas a quietude, a ausência de ruído. Em uma quietude na ausência pode parecer para nós uma espécie de nada. E no entanto, se você ficar com isso por mais um pouquinho, apenas mais alguns segundos, ficar alerta, então você poderá sentir que não é apenas a ausência de algo, é também a presença de algo. Não tanto a presença de algo, mas o sentido da presença em si, não de algo. Portanto, essa é a dimensão da consciência, que é a quarta dimensão da consciência. Consciência ou presença. E você encontra isso entre dois pensamentos. Por exemplo, se achar difícil parar de pensar, não use a sua força de vontade. Use um pequeno dispositivo, use um pouco de ajuda. Por exemplo, tome consciência de que você está respirando. Fique consciente da entrada e saída da sua respiração. Sua atenção se move com a respiração para dentro do corpo e para fora do corpo. Novamente, sua atenção está lá. Novamente, sua atenção segue a respiração para dentro do corpo. Pare por um segundo e saia do corpo. Talvez seja útil se você puder respirar tão profundamente quanto o abdômen. Embora o ar não alcance, mas sua atenção alcance. Agora você pode perceber que quando você se torna consciente de sua respiração, que é um método de meditação muito antigo, você não pode estar pensando ao mesmo tempo. É por isso que Buda recomendou essa meditação chamada Anapanasati, que é a sua consciência do seu ser para a sua mente. A mente pensante automaticamente. No momento em que você começa a pensar, você perde a consciência da sua respiração. Então, Buda disse que seu principal ensinamento, eu diria, é ficar atento à respiração. Ele não disse pare de pensar, porque isso parece muito difícil. Mas a consciência da respiração é possível. E o pensamento desaparece automaticamente. O que resta é uma sensação de presença alerta, que é a consciência desperta e inseparável do que chamo de dimensão vertical da vida. É a presença no agora. Não há tempo nesse sentido de ser. Estabilidade alerta. Não há tempo. E ainda assim é, essencialmente, quem ou o que você é, que geralmente se confunde com um conteúdo um pouco diluído. Então, esta é a consciência que está em sua forma pura. Quando você começa a pensar, ainda é consciência, mas assume uma forma de pensamento. Quando você percebe as coisas, é a consciência percebendo que a percepção é uma forma em sua mente. A consciência assume muitas formas continuamente e há um feixe de formas de pensamento em sua mente, que constitui a parte principal do seu senso de identidade. É quando você se identifica com isso
e não se conhece mais profundamente na dimensão vertical do momento presente, então isso é o ego. No entanto, quando você se conhece mais profundamente na dimensão vertical do momento presente, então tudo o que existe é o que compõe sua personalidade. É claro, ainda está lá a sua história, a narrativa de você inalterada, ainda está lá. A diferença, porém, é que você não olha mais para ela em busca de seu senso de identidade final. Você não deriva sua verdadeira e última identidade da narrativa de sua vida que você conta em sua mente. É claro que ainda está lá, mas você não olha para isso em busca de libertação, realização ou de algum eu futuro. Você nem mesmo olha para isso, para libertação ou realização, porque tudo isso é a dimensão horizontal da vida. E é o tempo que o tempo opera. Para os milhões de humanos, ainda assim, é tudo o que eles conhecem. Tudo com o que se identificam é a personalidade condicionada pelo problema do passado, colorindo continuamente, muitas vezes de uma forma disfuncional, tudo o que você vê e percebe através desse véu do condicionamento. Você percebe o mundo e o julga através do véu do seu condicionamento mental. Você não vê claramente. Esse é o despertar para esse quarto estado de consciência. O estado desperto que todos os ensinamentos antigos já apontavam como uma possibilidade. E está aqui agora. É mais importante agora. Não é apenas algo que poucos humanos percebem, mas algo que se torna disponível para mais e mais humanos. Não há necessidade de pensar agora. Não há nada a acrescentar a esse momento ao pensar sobre isso. Tudo o que o pensamento faria é obscurecer sua consciência do momento presente, o que significa obscurecer sua consciência. Se você tiver problemas esperando por você, pode pensar neles quando terminarmos. Mesmo assim, sugiro e recomendo que reserve breves períodos para pensar sobre seus chamados problemas, se forem reais. Em outras palavras, um problema real é uma situação com a qual você precisa lidar agora, no momento em que surge. Caso contrário, não é um problema, mas um desafio ou algo que talvez precise fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Você pode pensar no que fará, na medida em que é possível planejar e reservar um período de tempo para fazer isso. Em seguida, volte para a consciência do momento presente. O pior destino é ter a mente ocupada continuamente com o passado e o futuro. Como você sabe, o passado e o futuro existem na mente. Remova a mente e perceba que não há passado ou futuro. Passado e futuro existem para lidar com os aspectos práticos da vida. Mas são enormes obstáculos para ir mais fundo dentro de si mesmo, mais profundamente na realidade. São obstáculos enormes para encontrar esse estado de conexão com essa realidade mais profunda. Um obstáculo enorme para saber quem você é. Então agora,
tudo o que você precisa fazer e não há como fazer é simplesmente usar uma palavra. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a imagem na tela, ouvir as palavras que são todos os ponteiros, e quando você observa a imagem na tela e escuta as palavras, esteja consciente também de si mesmo como o espaço imóvel, a presença imóvel, sem a qual você não seria capaz de ver a imagem na tela ou ouvir as palavras. É apenas porque existe essa luz de presença que recebe a percepção sensorial de ver e ouvir, que pode haver visão e audição. No momento em que você começa a pensar sobre o passado e o futuro, no momento em que você começa a pensar, parte de sua consciência encarna na forma da encarnação. Acredito que a palavra encarnação vem da carne. A palavra encarnação é tornar-se forma física. Mas não necessariamente física. Você se torna uma forma psicológica. Todo pensamento é parte da consciência que encarna em formações mentais e está tudo bem. Não há nada de errado com isso. É uma coisa boa ser capaz de pensar. Não é uma coisa boa se perder no pensamento, porque isso torna a sua vida miserável. E se torna sua vida miserável, você torna a vida amorosa de outras pessoas miseráveis, mesmo sem saber o que estão fazendo. Essa é a essência da inconsciência. As pessoas verdadeiramente inconscientes, que ainda são milhões no planeta, não sabem que estão tornando suas vidas e a vida de outras pessoas miseráveis. Ou, como alguém disse uma vez, elas não sabem o que estão fazendo. Aqui você pode aprender a se sentir confortável com o belo. Vamos chamá-lo de estado. Não é um estado, o belo estado de não pensar. Familiarize-se com essa experiência e você verá que é lindo não ter que pensar. Existem milhões de humanos e isso é tudo o que eles sabem. Tudo com o que se identificam é a personalidade condicionada pelo problema passado, fazendo com que percebam o mundo e o julguem através do véu do condicionamento mental. Eles não veem nada claramente. Algumas pessoas se odeiam, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto dessa maneira horrível de viver, eu me odeio. É muito melhor amar a si mesmo. Nos ensinamentos da nova era, você aprende a se livrar desse relacionamento disfuncional consigo mesmo. E isso é uma coisa boa. É muito melhor amar a si mesmo do que se odiar. Mas você tem que conseguir essa transição. Não é fácil se o ódio a si mesmo estiver profundamente enraizado. Você pode ter que colocar pequenos adesivos no espelho do banheiro escrito "Eu me amo". Ah, sim, e em todos os lugares você é adorável. Sim, e novamente tudo bem. É um estado de transição, não é o estágio final. Às vezes, na nova era, se pensa que é o estágio final.
é um adorável estágio de transição, mas na verdade é o estágio do despertar. É quando você começa a deixar de ter um relacionamento consigo mesmo para que possa ser você mesmo. Você tem que estar no momento presente para ser você mesmo. Isso às vezes você pode aprender olhando para um animal. O animal está em um estágio pré-egóico para o qual estamos caminhando. É um estágio pós-egóico. Agora o animal, como o seu cachorro, é pré-egóico. O cachorro tem consciência, mas não consciência conceitual. O cachorro não opera por meio de conceitos mentais. Em outras palavras, o cachorro não tem uma opinião sobre você. E é por isso que você ama tanto o cachorro. Além disso, o cachorro não tem um relacionamento consigo mesmo, que os humanos têm. Mas eu não conheci um único cachorro que tenha um problema de autoestima, por exemplo. Não conheci um único cachorro que tenha problemas com a imagem corporal. Mesmo o cachorro mais feio está bem, porque a separação ainda não aconteceu. A divisão entre mim e eu. Então, o cachorro é assim. Porque o cachorro, muitas vezes, fica alegre com a menor coisa. Às vezes, você, se você tem um cachorro, sai por 10 minutos e volta para casa. O cachorro age como se você estivesse ausente por 10 anos. Ele está tão feliz. E a felicidade é um pouco contagiante, com o rabo abanando do cachorro. Por que o cachorro está tão feliz? Porque o cachorro não tem ego. O cachorro é ele mesmo, é a própria essência. O cachorro é. E aí o rabo vai. A vida é boa. Se o cachorro pudesse dizer algo, ele diria que a vida é boa no momento presente. Apenas me dê meu alimento e então a vida é ainda melhor. Os humanos amam estar com os animais porque isso lhes dá um pequeno vislumbre de si, mesmo na transcendência. Quando eles olham nos olhos do cachorro, não estão sendo julgados e isso é bom. Você pode sentir, olhando nos olhos, pode sentir o ser do cachorro. O que você realmente ama no cachorro não é a superfície externa, embora seja adorável ao toque, mas há algo que você não pode ver e com o qual se identifica quando olha nos olhos de um cachorro, que é a essência do cachorro. O que você ama é, na verdade, a consciência do cachorro que não tem ego. Ele existe em um estado pré-egóico. Você ama a consciência do cachorro. E quando olha nos olhos, sente um pouco dessa conexão em você por alguns segundos. Quando você está com um cachorro, não precisa de nenhum mecanismo de defesa. Embora existam alguns humanos com egos enormes, observei alguns que se identificam com seus animais de estimação para acariciar seus egos. Mas isso é uma outra história. Eles têm uma relação de ego. Conheci uma mulher que à noite colocava comida para fora para o gato dela. O gato estava no jardim, ela tinha a janela aberta. E essa mulher tinha um gato muito talentoso. Mas um dia ela colocou o pé do gato para fora e se o gato não viesse porque tinha muitas coisas para fazer no jardim e era a hora do jantar do gato, ela colocou o prato lá e ficou sentada, esperando o gato chegar. 15 minutos se passaram e então ela disse, ok. Então ela fecharia a janela dizendo, se ele não quer me ver, eu não quero vê-la. Oh meu Deus! Ela tem um relacionamento de ego com seu gato. Um relacionamento consigo mesmo que, eventualmente, é transcendido para que você possa simplesmente estar no momento presente. Vamos mais fundo agora, nesse momento presente que é
um portal para o estado desperto. Vamos ver quem ou o que é você no momento presente, sem referência a qualquer pensamento, sem lembrar do passado ou pensar no futuro, apenas nesse momento. Você não precisa se lembrar do seu endereço de e-mail ou qualquer coisa que não seja necessária agora, ou o que comeu ontem. Sem referência ao passado e futuro, o que desaparece ou o que resta de você sem a memória, a narrativa que geralmente te descreve como minha vida. Sem essa memória, como é ser você? Eu não posso responder. Só posso dar isso como um indicador. Desacelere um pouco enquanto falo. Talvez você possa se perguntar, investigar internamente como é a sensação. Qual é a coisa mais essencial sobre a sua identidade? Você ainda está aí quando não pensa sobre sua vida como agora. Você ainda está aí. E o que é isso? Eu não vou responder e não espero uma resposta conceitual. Eu sou um antigo professor espiritual na Índia, cuja meditação favorita era pedir a seus discípulos que se perguntassem: quem sou eu? Você também pode se perguntar: o que sou eu? Quem ou o que sou eu? O que sou eu? Mas não responda verbalmente. Sinta ou perceba o que significa estar vivo ou ser você. O que sou eu? Há uma lacuna no fluxo de pensamento. Então, o que há quando há uma lacuna no fluxo de pensamento? Como agora? E nessa lacuna há um ainda assim. Há também uma sensação de que há algo lá, mas é difícil descrever. Há uma sensação de presença do ser. Geralmente você não está ciente da consciência. Você está apenas consciente do que surge nela. Você está ciente do conteúdo, mas não do espaço, sem o qual o conteúdo não poderia existir. Agora, quando você fica quieto por dentro, pode perceber que essa quietude é a sua consciência antes de que qualquer coisa suja nela. E quando eu digo que é sua consciência, não é absolutamente verdade, mas tudo bem. No começo você sente isso como sua consciência consciente, mas no final das contas, não é a sua consciência. É apenas a consciência. A única consciência. E não é produzida pelo seu cérebro físico. Embora haja claramente uma correlação entre o seu cérebro físico e a consciência, eu sugeriria a você que o cérebro físico é mais como um canal para a consciência do que o produtor ou o gerador da consciência. Da mesma forma que o rádio não gera música, e as palavras que você ouve saindo dele. E ainda assim, o rádio é necessário para essa música. As palavras, os sons a serem produzidos. Mas o rádio não os produz. Ele os forma, canaliza da mesma maneira. Seu cérebro físico é uma espécie de receptor da consciência e dá a essa consciência sem forma uma forma particular. De modo que, através dessa forma particular,
A consciência sem forma pode aparecer nessa dimensão como você e como o mundo. Muitas vezes as pessoas olham para as estrelas à noite e têm uma sensação de insignificância. Você pode pensar que, em comparação com essa vastidão, você não é nada. Ou pode pensar, em comparação com essa vastidão, sendo um micróbio na superfície deste planeta. Uma existência fugaz e de curta duração em uma escala cósmica. Uma vida humana é como uma faísca que vai apenas um segundo, um instante e se foi. E muitas outras faíscas. Mas todos nós temos uma vida muito curta, uma faísca após a outra. Entretanto, aquele sentimento ou sensação de insignificância não é tudo o que existe. E não é toda a verdade. Na verdade, não é a verdade disso. Você pode ser insignificante em relação ao tamanho físico ou à duração de sua vida, mas é altamente significativo no universo. Através de você, a consciência entra nesta dimensão. E assim, através de você, o universo se torna consciente de si mesmo. Obrigado por fazer parte desse mergulho no poder do agora. Confira os vídeos recomendados na tela para continuar explorando. Não se esqueça de se inscrever para não perder as futuras reflexões e insights sobre a arte de viver no presente.